uma questão que tem suscitado da minha parte uma reflexão, eu diria que permanente, em relação à invasão da Ucrânia pela Rússia, que é a forma como o processo pode acabar. Ou seja, tenho tentado, no espaço partilhado das opiniões públicas, dar uma certa perspectiva de um potencial caminho para um processo de paz. E tem sido um caminho, e é isso a mim que me surpreende, extremamente difícil, porque tem sido frequente qualquer pessoa que intervenha no espaço público, seja um comentador, um analista, um académico ou um dirigente político eleito de um grande país, essas pessoas falando de paz são automaticamente acusadas de estar a pactuar, no fundo, com a invasora, com a Rússia. E criou-se uma circunstância que me parece a mim bastante preocupante do ponto de vista democrático, que é um cordão sanitário. Ou seja, alguém que proponha um caminho negocial, alguém que não proponha, que não defenda a permanente militarização e agravamento da escalada, está a defender uma das partes. Esta intolerância é absolutamente preocupante. Quando nós abrimos a discussão e fazemos esse esforço, e estar no espaço público é ter também essa humildade de construir algum diálogo, quando nós discutimos com as pessoas propostas concretas, o diálogo vai mudando e nós somos capazes, pelo menos, de ir desenhando alguma saída que saia da retórica de quem defende a paz está a defender uma das partes. Não é de todo isso que se trata. E eu comecei, tentei fazer isso, iniciar um processo de diálogo, de pensamento dentro do próprio espaço público, no fundo tentando encontrar aqui um potencial caminho de discussão. E é só isso que eu pretendo, é criar um caminho de discussão. E a minha proposta era muito neste sentido. O primeiro passo seria que as partes reconhecessem, até do ponto de vista da moralidade, a necessidade de haver um processo de paz, ou seja, de parar um pouco com esta escalada que vai levar a um limite a partir do qual não haverá provavelmente o ponto de retorno. Falei sobre a necessidade de se começar por negociar um armistício, no fundo uma pausa nos conflitos militares, e que isso permitiria esse armistício, que não é um processo de paz ainda, que não é a paz em si, que é no fundo uma pausa nestes combates, permitiria, por exemplo, criar zonas desmilitarizadas de ambos os lados, e agora a guerra está em ambos os países, permitiria também criar um grupo de contacto, ou seja, a Rússia, a Ucrânia e os países geograficamente envolvidos que aceitassem que houvesse mediação e que concordassem em que tipo de parceiros é que poderiam, durante este armistício, fazer essa mediação. Falei, por exemplo, sobre as Nações Unidas, falei sobre a própria Organização de Segurança e Cooperação Europeia, que poderiam eventualmente ser parceiros neste diálogo. E depois, num segundo momento, tentei dizer que esta pausa, este armistício, permitiria à Ucrânia aquilo que era importante, que era preservar a sua população, parar um pouco este esvaziamento de recursos humanos de jovens, que é absolutamente brutal e é diário e é sistemático, e permitiria também ao mesmo tempo recuperar alguma da sua economia. Portanto, teria esta vantagem, este armistício, que era iniciar alguma coisa, criar no fundo uma ponte de diálogo. Depois, num segundo momento, haveria uma questão que teria que ser, penso eu, debatida, que é a questão essencial, e que eu tenho falado sobre ela, que é a questão da neutralidade, ou seja, a Rússia não quer permitir que a Ucrânia, na sua integridade territorial, que adira à NATO, porque não quer considerar essa hipótese de ter o Ocidente junto à sua fronteira, junto ao território da mãe Rússia. Portanto, era preciso criar aqui alguma forma de que a Ucrânia, aceitando um processo de paz, tivesse garantias multilaterais de segurança. Ou seja, se a Ucrânia abdicar uma vez mais daquilo que são os seus interesses legítimos e perfeitamente claros, e isso aconteceu no passado mais do que uma vez, como é que é possível que a Ucrânia, se aceitar negociar com a Rússia, isto não volta a acontecer? E a minha proposta era neste sentido, que não podendo entrar na NATO nesta fase, a Ucrânia pudesse eventualmente ter garantias multilaterais da sua própria segurança, inclusive da própria Rússia. Isto aconteceu no passado, por exemplo, com a Bélgica, em que uma série de partes interessadas garantiam que aquele país, no caso de ser novamente agredido, que fosse defendido por todos os países com interesses diretos. Portanto, parece-me que parece um caminho que nós podemos ir fazendo, este estudo sobre quais as garantias de segurança multilateral que deveriam ser dadas à Ucrânia no caso de estar a negociar a sua neutralidade, e que o caráter de ser permanente ou não teria que ser avaliado numa outra fase. Esta questão poderia ou não envolver, é uma questão que é delicada, os territórios ocupados. Se para Putin, que inicia esta guerra, se trata de recuperar aquilo que é a Rússia histórica, dentro do passo geográfico e emoção da União Soviética, iniciar a negociação com a Rússia a sair dos territórios, parece-me que seria pouco verosímil. Eu pensei o que estou a dizer, no fundo, é como é que se vai negociar a paz com um país que está a ocupar parte desse território.
o que eu defendo é que é um caminho para construir algumas das coisas. E admito que, no início de construção desse diálogo, sim, que alguns dos territórios se mantivessem ocupados nestas circunstâncias, nunca, evidentemente, reconhecidos nem pela Ucrânia, nem pela comunidade internacional. E depois era preciso começar a discutir a questão que me parece relevante, que é reformar as próprias expectativas territoriais de ambos os países, da Rússia e da Ucrânia. Uma vez mais, é claro que a Ucrânia tem o direito, que eu acho que é inalienável, a ter o seu território respeitado, na íntegra, a sua soberania, mas nós partimos de uma parte do seu território ocupada militarmente por uma potência que é nuclear, esta questão não é relevante, e que está a agir com base no ódio e na vingança, o que também não parece que seja relevante. E dentro deste contexto de diálogo, e era o meu último ponto de reflexão, era preciso garantir duas coisas, eu diria que imediatas à Ucrânia. A primeira é garantir que os sacrifícios fizeram sentido. Não chega que o Ocidente incentive a Ucrânia a lutar, não chega que se diga que os ucranianos estão a defender a democracia dos europeus, o que me parece que não seja nada próximo da verdade. É preciso dar sentido aos sacrifícios. O que é que significa? Significa que o Ocidente, a União Europeia e os Estados Unidos, que tenham um processo sério, profundo, sistemático, musculado de reconstrução de toda a economia da Ucrânia. Infraestruturas físicas, infraestruturas críticas, redes comerciais, a habitação, a saúde, a educação. É preciso que a Ucrânia seja reconstruída e que seja feita de forma séria para que nós entendamos todos que os sacrifícios valeram a pena. Isso faz através deste programa, evidentemente, de apoio internacional e com a integração da Ucrânia na Europeia. Parece-me que é uma questão que é muito relevante. É sensível, do ponto de vista dos grandes países europeus, por exemplo, da Polónia, que tem resistências à entrada da Ucrânia pela dimensão da economia ucraniana, nomeadamente na área dos cereais, resistências de pequenos países como Portugal, que vêem nos fundos europeus uma redistribuição que poderá perturbar os interesses nacionais, o que também diz muito, de facto, sobre os interesses mesquinhos que se vão sobrepondo quando se trata, no fundo, de partilhar sacrifícios, mas parece-me que era importante isso, a integração da Ucrânia na União Europeia e uma aposta séria e clara no seu processo de democratização. Portanto, parece-me que, desta forma, nós conseguiríamos iniciar um processo de paz e, acima de tudo isto, se a Europa, se o Ocidente apostar na reconstrução da Ucrânia, na sua opção pela democracia, se houver garantias militares de defesa multilateral da Ucrânia, a Europa, o Ocidente, estará a tirar a Ucrânia da zona de influência da Rússia, que é exatamente o local de onde a Ucrânia sempre quis sair desde que a União Soviética se fragmentou. A questão é que isso pode passar, e é uma questão que eu admito que é muito delicada, pela redefinição das expectativas territoriais, tanto da Ucrânia como da Rússia. Parece-me que haverá um momento em que isso vá se discutir, mas citando um politólogo, um filósofo da ciência política que eu admiro bastante, o Daniel Innerarity, ele tem uma formulação que me parece bastante adequada para processos que são delicados. O que ele diz é que a solução para um problema deve estar bem formulada. Ou seja, a formulação do problema, se não contiver parte da solução, não pode, pelo menos, conter nada que venha a prejudicar no futuro. No fundo é isto, é criar aqui um território em que nós possamos discutir tudo sem que as nossas posições sejam de tal forma antagónicas que venham a prejudicar uma solução futura. Ou seja, formular bem o problema é não dar a solução imediata, mas pelo menos que a formulação não tenha nada que a venha a prejudicar no seu futuro próximo. Vou falar sobre o assunto. O que é curioso para mim é que se criou aqui um cordão sanitário. Qualquer pessoa, qualquer estadista que fale sobre a necessidade de negociar primeiro um armistício e depois um processo de paz é imediatamente acusado de ser pró-russo. Enquanto nós temos esta confusão de que as pessoas defendem o armistício e que defendem um processo de paz, não estão, em primeiro lugar, a defender a invasão, ou justificar a invasão, e muito menos a ser putinistas. Quando ultrapassamos esta barreira emocional, nós vamos começar a fazer essa discussão que o Rodrigo está agora a colocar bem. Mas primeiro é preciso acabar com este cordão sanitário. Passará, evidentemente, para que as partes vejam que o conflito não pode acabar com um país humilhado. A derrota total da Rússia ou da Ucrânia tornará o mundo muito mais perigoso. Portanto, será necessário que a Ucrânia ceda, certamente, e a questão vai ser até que ponto é que a Ucrânia pode ceder, e vai ter que ter em troca garantias sérias da reconstrução do seu país, da adesão à União Europeia, garantias de segurança multilateral. Quem é que vai garantir a segurança da Ucrânia? E a Rússia certamente também quererá que parte dos territórios que conquistou até agora sejam considerados nessa negociação. Eu diria, citando um célebre filósofo espanhol, que a formulação do problema deve conter já parte da solução, ou pelo menos não deve conter nada que a prejudique. E neste momento não parece que haja esforço de ninguém para construir esse diálogo.